eu queria compartilhar um trecho da palavra de Deus com os irmãos, né? Irmãos, vocês me pegaram aqui, me pegaram, irmãos, porque esse tema para a juventude, assim, não tem um tema que eu goste mais de falar na vida, irmão, do que sobre visão. Não tem, assim, uma paixão tão grande que eu tenho adquirido na minha vida mesmo, do que falar sobre visão. E falar sobre visão, pode ter alguns sentidos diferentes para os irmãos, né? Alguns podem dizer, não, pastor, é aquela... A gente está falando aqui em Atos, então é no Pentecoste, é sobre visão mesmo espiritual, aquela tela que abre na sua frente, às vezes você começa a ter uma visão aberta, ou então, aquela visão que foi uma impressão de Deus, alguma coisa que o Espírito Santo marcou dentro de você, e você ficou com aquela imagem, e um dia, você encontrou alguém, e parecia que era a concretização daquela visão que Deus deu para você. Mas também existe aquela visão que Deus nos dá em algum momento da nossa vida, que é como se fosse o destrinchar de um chamado. Sabe, aquela visão onde um dia você não sabia quem você era em Deus, um dia você não sabia ainda exatamente qual era o propósito da sua vida, mas você conhece a Deus, você se entrega para Deus, e de repente, em algum momento, o Espírito Santo toma a sua vida e fala, eu tenho uma missão para você, eu tenho um propósito para você, eu tenho um chamado para você, eu tenho algo na terra que só vai ser realizado se você permitir que o meu poder mergulhe sobre você. E irmão, eu amo as 3 visões que eu falei. Tem muito mais maneiras de se contemplar a visão, né? Gente que tem visão dormindo, que são sonhos espirituais, né? Às vezes anjos pegam na nossa mão e nos levam a lugares para ver coisas do âmbito de Deus. Irmãos, João teve a visão em Apocalipse, né? Ao ponto de que ele viu o próprio Cristo ressurreto, e ele cai no chão sem forças, e não tem forças nem para permanecer de pé. Tamanha é a visão. Paulo foi levado ao céu, e ele vai dizer que ele não poderia nem, não queria nem compartilhar as visões que ele teve, porque tamanha era as revelações, ele não podia compartilhar. Irmãos, quando fala de visão, irmão, eu fico muito, muito, muito animado, eu fico muito feliz, e a própria Bíblia diz que a gente tem que caminhar por visão, e não por vista. E qual é a diferença da visão para a vista? Vou ler o texto com os irmãos, fique calmo, só mais um momento. Qual é a diferença da visão para a vista? É que a visão é algo que você recebe de Deus no Espírito. A visão é algo que você recebe de Deus, e que não necessariamente as coisas que você vê fisicamente na sua frente vão colaborar com a visão. Às vezes, irmãos, quando a gente olha na nossa frente, tudo diz o contrário daquilo que Deus quer. Eu amo o Espírito Santo porque ele não anda de acordo com a temperatura do lugar, não. O Espírito Santo, ele tem temperatura própria, ele tem poder próprio, ele tem vontade própria, ele tem autoridade própria, ele tem liberdade de atuar onde ele quer, do jeito que ele quer, irmãos. E isso é o que eu mais amo no Espírito Santo, porque ele não respeita a gente. Ele nos ama, ele bate na porta, mas ele não respeita as nossas vontades humanas. E que bom, irmão, que ele não respeita algumas vezes os nossos pensamentos humanos e a nossa vista. Porque se o Espírito Santo fosse deixar a gente ser uma criança mimada que só faz o que quer, a vontade dele nunca seria manifesta, a glória dele nunca tomaria a terra, nunca encheria a terra como as águas cobrem o mar. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus nos dá visão, irmãos, e quando Ele nos dá visão, é porque a glória dEle quer trazer a manifestação do céu sobre essa terra. Então é por isso que eu tenho tanta alegria, e por tantos outros motivos. Se eu ficasse aqui só explicando, porque eu sou apaixonado por falar sobre visão, eu ficaria aqui a noite inteira dando argumentos para isso. Mas vamos avançar aqui no texto bíblico, que é a palavra de Deus. Por exemplo, o irmão teve visão para trazer uma água aqui, que eu estava morrendo de sede, não é verdade? Mas vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 11 aqui, né? Um texto tão conhecido, irmãos, mas eu quero ressaltar algumas coisas com os irmãos nessa noite.
E eu amo a ideia de que a Bíblia, na profecia de Joel e na pregação de Pedro, em Atos capítulo 2, ambos capítulo 2, né? Joel capítulo 2 e Atos capítulo 2, narram que Deus confiou a visão aos jovens. E você nunca se perguntou por que os jovens que têm visão, não? Você nunca vai pensar, por que os velhos terão sonhos? Mas por que os jovens terão visão? E eu quero chegar lá com você. Eu quero chegar lá junto com você e vamos ler então o texto de Hebreus, capítulo 11. A gente provavelmente não vai lê-lo todo, mas deixa eu abrir aqui também, que a letra é um pouquinho maior. Hebreus capítulo 11, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova daquilo que não vemos, pois por meio dela os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, e de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e também Jacó, como herdeiros dessa promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto, edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram. Eu quero que você grave esse versículo agora. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Ao invés disso, eles esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o colocou à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava ao ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada.
Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Eu quero parar aqui, porque tem tanta coisa rica nesse texto, e eu queria focar com você em uma coisa. Mas, irmãos, eu tenho dito todas as vezes que eu tenho a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é tão poderosa que você acaba de ler o texto e você pensa assim, para que pregar agora, não é verdade? A gente lê o texto e a gente fala, é tão suficiente. Se eu fosse ficar só com essas palavras, eu já teria ganho a minha noite, eu já teria sido enriquecido poderosamente, eu já tenho algo suficiente nessa leitura, para que o Espírito Santo possa fazer coisas incríveis sobre a minha vida. E aí, todas as vezes que eu acabo de ler o texto, eu costumo dizer, Deus me ajuda a não estragar, me ajuda a não atrapalhar o que o Senhor já fez só com o texto sagrado, porque isso aqui, irmãos, é palavra revelada e inspirada pelo Espírito Santo. Isso aqui foi gerado desde a eternidade para chegar na nossa mão hoje. Isso aqui o diabo, irmão, às vezes que eu fui expulsar demônios, essas coisas, rapaz, eu tive que confiar nessa palavra aqui, para que a autoridade de Jesus estivesse sobre mim. E sabe o que é interessante? Às vezes ele dá trabalho, eu falo assim, olha, deixa eu te falar um negócio, para de dar trabalho, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que você tem que obedecer. Irmão, quando eu falo isso para Satanás, que a Bíblia diz que ele tem que obedecer, sabe o que ele faz? Ele obedece. Sabe por quê, irmãos? Porque essa palavra aqui é palavra do Espírito Santo de Deus. Sem ela, sem ela nós estamos perdidos. Ela é o lugar da onde extraiu a verdade que me salvou, que salvou o irmão. Sabe, o Espírito Santo revelou esse livro. Sabe, algumas pessoas eles ainda colocam em dúvida algum aspecto, alguma questão. Eu quero te dizer algo, até o diabo respeita esse livro, aliás, principalmente ele, não é verdade? Por quê? Porque ele sabe que esse livro veio das mãos do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero orar com você, e eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus, para que a gente não atrapalhe aquilo que ele já disse na tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante da tua palavra, e nós precisamos da sua revelação. Nós precisamos do seu entendimento, nós precisamos que o Senhor abra a nossa mente, o Senhor abra o nosso coração. Então, em nome de Jesus, nós abrimos a mente agora de cada irmão, para que a sua presença possa vir e revelar o teu conhecimento, para que a gente possa estar mais próximo de ti, ó Cristo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto de Hebreus capítulo 11, é tão conhecido. Aliás, eu posso dizer que Hebreus talvez seja o meu livro favorito da Bíblia. Hebreus é aquele texto que traz a revelação do Antigo Testamento, mas sobre o olhar de graça de Jesus. Ele traz toda a verdade de que foi narrada pelos profetas, que foi narrada, sabe, pelos homens de Deus, por tudo aquilo que foi vivido no Antigo Testamento, e até mesmo as verdades colocadas na lei de Moisés, mas ao mesmo tempo, olhados e vistos e percebidos pelos olhos de Jesus. Eu fico triste, irmão, e ao mesmo tempo muito feliz de não saber quem é o autor do livro da carta aos Hebreus, porque pensa num homem que eu quero dar um abraço no céu, é o autor de Hebreus, mas aí a gente não sabe quem é, e é bom não saber, porque a gente não precisa colocar, a gente pode ter uma convicção plena de que o autor mesmo é o Espírito Santo de Deus, e a gente se alegra porque diz, já que eu não posso dar um nome num autor humano, eu vou me gloriar de que o autor desse livro é Deus, sabe, eu me alegro por isso. Mas esse texto ele vai dizendo que até então Deus tinha se revelado por meio dos profetas, mas nos últimos dias Deus se revelou através do seu próprio Filho. E quando eu me derramo sobre Hebreus capítulo 11, eu vejo esse autor, o Espírito Santo, dizendo algo valoroso sobre os seus homens. Irmãos, normalmente quando eu vou para o meu tempo de oração diante de Deus, eu vou com toda a humildade dizendo, Deus, eu não sou digno, Deus, eu não sou digno,
Deus, o Senhor é Senhor sobre todos e sobre tudo, mas eu não sou digno, tem misericórdia de mim. Mas irmãos, quando eu leio o livro de Hebreus, sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus dizendo que a terra não era digna dos seus homens. A terra não era digna. Você pode descendo mais, aí o texto vai ver, o mundo não era digno deles. O mundo não era digno de receber os pés de Abraão, os pés de José, os pés até mesmo de Sansão, que falhou muito feio. Aliás, qual foi o homem de Deus que não falhou em algum momento? O próprio Abraão, que entregou o seu filho Isaque. O que aconteceu antes? Entregou a sua esposa aos egípcios. 2 vezes mentiu. E Deus teve que ir lá e ferir os egípcios para que Sara não fosse usada. Mas ao mesmo tempo Deus consegue olhar para homens falhos, pecadores, homens errantes, homens simples, homens humildes, homens que nem sequer tinham ouvido falar de Deus. Irmão, me diga, quem foi que evangelizou Abraão? O que a gente ouve sobre Abraão é que um dia ele, sem conhecer a Deus, sem saber quem Deus era, sem saber que ele criou Adão, que ele criou Eva, um dia uma voz chega para Abraão no meio do deserto e diz: Abraão. E de repente esse homem que não sabia nada de Deus, ele disse: quem é? Fala comigo. E Deus começa a revelar seus sonhos para Abraão, começa a revelar seus planos, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E eu fico imaginando Abraão saindo da tenda ali, da terra, falou assim: beleza, vamos sair da terra. E aí ele pergunta para Deus: mas Deus, que lugar o Senhor vai me levar? Aí Deus diz: eu te mostrarei. Não, mas mais ou menos para onde? E Deus responde: não, eu mostrarei. E Abraão, ele começa sem planejamento, sem plano. Deus tinha todo o plano, mas Abraão não sabia qual era o plano. Não tinha um Waze, não tinha um GPS, não tinha um Google para dizer a rota para ele, irmão. Ele saiu, botou o pé para fora da tenda e falou: agora vamos embora. Tem uma voz e eu vou seguir essa voz. E é por isso que a Bíblia diz que Abraão foi aprovado pela fé. Porque Abraão foi um homem que todos os dias da sua vida, para continuar vivendo a vontade de Deus, ele precisava de uma nova palavra de Deus. E a única coisa que Abraão sabia é: a minha descendência vai ser como as areias do mar e como as estrelas do céu. Sabe, irmãos, a gente está falando sobre jovens que terão visões. E em nome de Jesus, todos aqui somos jovens, amém, irmãos? Não importa qual é a nossa idade, nesse momento todos nós somos jovens. Nesse momento todos nós somos pessoas que Deus ainda pode usar. Todos nós somos pessoas que Deus ainda quer conduzir. Irmão, não sei quanto tempo o irmão tem de ministério, quanto tempo o irmão tem de crente, mas eu quero dizer algo para você: o Espírito Santo tem uma palavra nova amanhã de manhã para você. O Espírito Santo tem uma palavra nova, um lugar novo para te levar, um projeto novo. Ou então, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: pode ser que amanhã de manhã o Espírito Santo vai acordar de frente para o irmão, se é que ele dorme, mas o irmão vai acordar e ele vai estar lá, e ele vai dizer para você: lembra aquela visão que eu te dei quando você era jovem? Você lembra aquilo que eu te disse há muitos anos atrás? Deixa eu restaurar a visão que eu dei para você. Deixa eu restaurar os sonhos que eu projetei para a sua vida. Deixa eu te dizer que ainda está em tempo. Sabe, irmãos, o texto de Hebreus vai dizer, eu citei só o exemplo de Abraão, mas o texto de Hebreus vai dizer que a maneira como você tem de viver a vontade de Deus nessa terra é diariamente crendo e vivendo uma promessa que Ele te fez. A maneira de você caminhar como um homem de Deus nessa terra, para que ao final da sua história Deus diga: a terra não é digna dele, é você caminhando debaixo de uma visão. Deixa eu dizer uma coisa para você que é jovem:
Você tem se reunido para buscar a Deus. Eu vi aqui a jornada de oração. Sabe, você tem se reunido para buscar a Deus. Você tem... Cara, vocês estão na melhor geração que vocês poderiam desejar. Essa geração tem produzido adoração para o quarto. Essa geração tem produzido uma adoração que você consegue ficar no seu quarto e você falar: Deus, eu preciso do Senhor. Sabe, irmãos, se preparem para o grande avivamento que está vindo sobre a juventude do nosso Brasil. Sabe, ele não está vindo, ele já chegou. Eu tenho visto jovens que estão priorizando na sua vida estar com Jesus. Jovens que estão priorizando na sua vida crescer nele, irmão. O número de artistas jovens, e eu não falo artistas só no sentido popularidade não, mas é o número de homens de Deus que Deus tem levantado com música, com arte, com teatro, com isso, com aquilo, é gigante, irmão. E vou te falar, vai triplicar. O que vai ter de jovem influenciando a sociedade vai aumentar muito, muito, muito. Essa é a geração onde os canais, as redes sociais estão abrindo, e qualquer pessoa que fizer algo muito relevante pode de repente explodir. E de repente, irmãos, os jovens da nossa geração, eles estão ao mesmo tempo indo para um movimento onde todos os jovens tinham que ser superficiais. Por quê? Porque os programas que passam hoje são horríveis, né? Os principais influenciadores da nossa época não são os acadêmicos, não são os estudiosos, são os youtubers. São meninos e meninas que nem estudaram, mas fizeram um programa legal na internet e de repente viraram influenciadores da geração. Têm boas ideias, são criativos, ou simplesmente falam de moda e maquiagem. Se tornam os principais influenciadores da nossa geração. Essa geração, mano, tem tudo para dar errado. Mas eu vejo o Espírito Santo no mesmo movimento que vem a internet jogando um movimento superficial. Eu vejo o Espírito Santo trazendo pessoas para influenciar, que estão jogando nossos jovens para a Bíblia, oração e para o seu quarto, para conhecerem ao Espírito Santo. Sabe, só aqui nós cantamos umas 3 músicas de jovens que estão sendo gerados dessa geração. O André Aquino, que canta aquela música Quando Ele Vem. Alume Eupídio, Liberta de Mim, não lembro qual é o outro, mas só aqui a gente já cantou música de 3 jovens que estão mudando a nossa geração. Ó, aqui ó. Você não está velho não, mano. Sabe, Deus tem levantado jovens muito cedo para viver coisas extraordinárias. Deus tem dado visão para os nossos jovens. Deus tem reunido. Sabe, irmãos, eu vou às vezes a cultos onde jovens no atacado estão recebendo dons do Espírito Santo. Sabe, ontem mesmo eu estava no culto da nossa juventude, só que lá de Nova Iguaçu, na igreja de lá, irmãos, e eu vi ali uma menina, o Espírito Santo deu uma direção no culto, de que pessoas estavam sendo curadas, e uma das coisas que foram ditas é que as pessoas seriam curadas, pessoas que tinham depressão, seriam curadas das suas cicatrizes, sumiriam as suas cicatrizes, irmão. Quando foi hoje de manhã, eu recebi no meu Instagram, uma menina dizendo: pastor, eu queria dar um testemunho, ontem todas as minhas cicatrizes sumiram, porque ela se cortava e tinha depressão, e ela falou: eu já fui curada interiormente, eu já tinha sido curada, Deus já tinha me curado da depressão, mas eu não sentia que essas cicatrizes eram para mim. E ontem, na hora do culto, quando houve essa ministração de cura, a gente estava vivendo aquele momento, de repente eu olhei para os meus braços, todas as minhas cicatrizes tinham ido embora. Sabe por quê, irmão? Porque Deus escolheu essa geração de jovens para ter um contato profundo, para revelar para eles visão, porque Deus tem uma nação completamente ganha daqui a alguns anos, irmãos. Você já percebeu quais são as estatísticas? Sabe o que me incomoda? A gente olha para a nossa nação e a gente sempre critica o fato dela estar se tornando evangélica. Por quê? Porque é uma nação evangélica que não diminui a criminalidade. É uma nação evangélica que os problemas sociais continuam lá em cima. É como se Deus não estivesse governando, irmão. Mas eu quero dizer uma coisa para você, isso vai mudar. Não fica preocupado em criticar o mover de Deus que você espera ainda não ver, sabe por quê? Porque Deus vai vir mover completo sobre a nossa nação. E eu não estou falando isso porque o cara que ganhou a eleição agora para presidente, porque ele é um homem que defende a família. Não estou falando disso, irmão. Isso é uma bênção, que bom que é um homem que defende a família, que bom isso. Mas não é nisso que eu estou me apoiando para te dizer isso. E também nem na estatística que diz que até 2000 e não sei quanto nós seremos 50% dos evangélicos no Brasil. Não é por isso que eu estou te dizendo isso. Eu estou te dizendo isso porque Deus tem feito promessas sobre a nossa nação
que ele acabaria com a corrupção e de que a nossa nação viveria um grande avivamento. Aliás, se você for para os Estados Unidos e para a Europa e perguntar para ele o que eles acham que está acontecendo no Brasil, eles vão dizer assim: o Brasil já está vivendo um avivamento. Como assim? Irmão, você vai num culto lá e você vai num culto aqui, você fala: não, realmente, tem um avivamento no Brasil, irmãos. Sabe, eu tenho ido para igrejas pentecostais, eu tenho ido em igrejas tradicionais, e o que mais me chama a atenção não é nem necessariamente qual é a doutrina de uma e da outra. O que chama a atenção é que nessa geração está nascendo pessoas mais apaixonadas por Jesus, pessoas com que o coração delas clama mais por Jesus, deseja mais de Jesus, quer mergulhar mais fundo em Jesus, sabe, anseia mais pelo Espírito Santo, irmãos. Sabe, não me incomoda que existam denominações e doutrinas diferentes. O que me incomoda é que, independente da denominação ou doutrina que você professa em Cristo, o que me incomoda é falta de paixão pelo Espírito Santo, falta de paixão pela presença de Deus. E é por isso que Deus quer dar aos jovens visão. Deus quer nos encher de visão, porque Deus está cansado de uma geração que viu um avivamento acontecer no passado e se acostumou, irmãos. Eu falo até pela própria Assembleia de Deus, irmãos. A Assembleia de Deus nasceu da visão de Deus, de um avivamento de Deus, da promessa de Deus, de um grande derramado do Espírito Santo, e o povo foi lá, e se reuniu nas casas, e a coisa aconteceu, e o Espírito Santo tomou o controle de tudo, e a glória de Deus veio, e as pessoas foram sendo geradas em Deus. Mas, irmãos, quando eu olho não para a Assembleia de Deus, mas para a Assembleia de Deus e para as outras igrejas, e para a minha igreja, sabe o que eu vejo? Uma igreja que, do mesmo jeito que o Espírito Santo se moveu na igreja primitiva, e depois a igreja se organizou tanto que se esqueceu o motivo pelo qual ela começou, aconteceu no Brasil inteiro. Nós criamos muitos cargos, nós criamos muitos poderes humanos, nós criamos muitas funções, muito isso, muito aquilo, e o Espírito Santo está falando: vamos voltar a ter visão, vamos continuar enxergando, vamos começar a continuar enxergando as pessoas que estão na rua, vamos continuar enxergando de que uma glória pode descer ainda. No avivamento do país de Gales, que o Evan Roberts, viveu lá e incendiou uma nação inteira. Deixa eu te dizer uma coisa, ele promoveu um avivamento num país onde as igrejas estavam lotadas, existiam muitos grandes pregadores, e tudo parecia estar maravilhoso, mas o Espírito Santo disse a um homem: falta algo, falta algo. E esse homem foi tomado, ele em todas as reuniões de orações possíveis, ele foi tomado por Deus. E sendo tomado por Deus, ele percebeu que poderia haver um grande mover do Espírito Santo, e aquele homem incendiou um país inteiro, que estava crente, mas não estava vivendo a vontade de Deus. Sabe, eu quero dizer algo para você: visão é quando a gente consegue enxergar que Deus tem um projeto muito maior do que os homens conseguiram construir. Visão, irmãos, são os homens e mulheres de Deus que caminham não olhando pelas coisas boas que acontecem na terra, mas pelas coisas que Deus ainda está querendo gerar no céu. Aonde eu tirei isso? Desse texto. Esse texto vai dizer que esses homens, eles caminhavam olhando para uma pátria celestial. O C.S. Lewis, um grande autor cristão, ele já morreu, ele é do início do século XX. Ele escreveu as Crônicas de Nárnia, escreveu o Cristianismo Puro e Simples, tem muitos livros muito preciosos dele. Ele era ateu, ele se converteu aos 30 anos, mais ou menos. O C.S. Lewis, ele diz uma frase nos seus livros que significa o seguinte: os homens que fizeram as coisas mais extraordinárias nessa terra não estavam olhando para essa terra. Eles não tinham seus olhos nessa terra, seus olhos estavam na eternidade. E por isso eles fizeram as coisas mais extraordinárias. Irmãos, por que Paulo se tornou um apóstolo tão relevante? Porque cada palavra que você lê desse homem, parece que ele está olhando para o céu, não parece que ele está olhando para a terra. Sabe qual é o nosso problema, irmão? A gente se guia muito por vista ainda. Eu falo por mim, agora a gente tem uma banda lá de jovens no B1, lá na juventude que a gente lidera,
E se demole, irmão, eu me empolgo com tudo. Eu quero botar eles em todos os lugares do mundo, eu quero todos os convites, se demole, irmão, eu me empolgo mesmo. Mas eu tenho uns jovens crentes lá que falam assim, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos parar um pouquinho com a propaganda, vamos fazer umas orações aqui. Eu falei, claro! Eu vou ficar para trás, né? Claro que nós vamos, e a gente vai buscar, e a gente está mergulhando. Mas, irmão, se demole, a gente se empolga com as coisas humanas. Se demole, a gente daqui a pouco está mais preocupado com quem está querendo tirar uma foto com a gente do que com se a gente está cheio da unção de Deus. Eu falo por mim, irmão. Não que, acho que ninguém quer tirar foto comigo, mas mas outras coisas. Irmãos, eu estou dizendo para você que o Espírito Santo está nos convidando a ser uma juventude que tem visão. E visão nesse sentido significa ter os olhos fixos na cruz e no céu. Sabe uma coisa sobre visão que eu acho mais incrível nesse texto de Hebreus 11? É que esses homens receberam uma visão de Deus, eles receberam uma promessa de Deus. Mas eu enfatizei um versículo com os irmãos que dizia que eles não alcançaram o que tinha sido prometido. O que nos enche de constrangimento, irmão, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para... Só que nesse texto está dizendo, esses homens receberam uma visão de Deus, mas não alcançaram. Esses homens, eles receberam uma visão de Deus, deixa eu achar aqui, mas eles não usufruíram essa visão. Aqui, ó, todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele só nos dá visão para nos tirar de um lugar para o outro. Deus nos dá visão para que a gente possa se mover. Deus nos dá visão para que a gente possa sair da onde nós estamos. Sabe, às vezes a gente pensa, Deus, por que ainda não aconteceu? Deus, por que ainda não chegou? Deus, por que ainda não concretizei? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não fique preocupado mais com aquilo que Deus te ofereceu. Não fique preocupado demais com aquilo que Deus te prometeu, porque Deus não te prometeu para que você chegue num objetivo, Deus te prometeu para que você tivesse fé. Sabe, Deus te prometeu para que dentro de você pudesse crer que Ele está movendo algo na sua vida, que vai gerar uma grande revolução. Eu quero dizer uma coisa, todas as promessas aqui está dizendo que eles não tocaram, mas Ele não está dizendo que as promessas não se concretizaram. Aliás, todas essas promessas se concretizaram. Mas Deus está te chamando para construir coisas que necessariamente você não vai colher. Deus está chamando você para semear sementes, porque você não vai colher, mas algo é muito importante nesse texto, porque Ele promete, e Ele te chama como se você fosse colher. Ele promete algo para você, como se aquilo que você semeou, você um dia pudesse colher de volta, e celebrar o fruto daquilo que você semeou. Mas às vezes você não vai colher aquilo que você semeou. Não nessa vida. E por que você não vai colher aquilo que você semeou? Porque no fundo, irmãos, o importante do chamado de Deus não é aquilo que Deus vai fazer, mas é caminhar com o Deus que nos chamou. Deus nos chamou para viver algo com Ele, não necessariamente para Ele. Deus nos chamou para caminhar ao seu lado. Deus nos chamou para você ser participante da tua glória. Deus te chamou para que você pudesse caminhar ao lado dele, e Ele poder dizer para você, não dizer para você assim, Ele realizou o que eu prometi. Não. Ele te chamou para você ser participante da glória dele, e enquanto você estiver vendo o chamado dele, Ele poder olhar para você assim, e dizer, não importa se Ele realizou o que eu prometi, o que importa é que Ele entendeu que Ele precisa caminhar comigo, e por isso o mundo não é digno dele.
Sabe, irmão, sabe qual é o nosso problema? Nós queremos realizar coisas nesse mundo para a gente poder ser digno para esse mundo, para a gente poder ser aceito por esse mundo, para as pessoas desse mundo aplaudirem aquilo que a gente realizou, para as pessoas ficarem felizes com o que nós estamos fazendo, para que a gente tenha muita curtida nas nossas fotos, para que a gente tenha muita visualização no nosso vídeo, para que a gente tenha muito sucesso. E Deus está dizendo: eu não te chamei para as curtidas dessa terra, eu te chamei para as curtidas do céu. Eu não te chamei para que as pessoas desse mundo achem maravilhoso tudo aquilo que você está fazendo. Eu não te chamei para você ser aprovado pelo seu vizinho. Eu não te chamei para você ser aprovado pelo diácono, pelo pastor. Eu não te chamei para você ficar recebendo palmas dos homens. Eu te chamei para que um dia eu mesmo possa dizer sobre você: a terra não era digna de você. A terra não te merecia. A terra não entendeu o valor pelo qual eu te criei, irmão. Sabe? Deus nos chama para caminhar por visão. Deus nos chama para caminhar por aquilo que os outros não estão enxergando. Sabe por quê, irmãos? Porque no final da caminhada de quem está olhando para Deus, você vai chegar em Deus. Irmão, vou te falar, a visão lá da igreja é bem arrojada. A gente pensa em muita... Olha, irmão, vou te falar um negócio. A gente está sempre falando de batismo, a gente está sempre falando de crescimento, a gente está sempre falando de um monte de coisa. Mas posso te falar um negócio? O dia que batismo, número, seja lá o que for a nossa visão, nós vamos cair. O dia que as palmas dos homens, os parabéns das pessoas se tornar nossa verdadeira visão, nós vamos falhar como igreja. Sabe por quê, irmão? Eu não sigo nenhum pastor porque ele tem PhD. Eu não assisto nenhum sermão de um pastor porque ele é muito inteligente, não, irmão. Antigamente eu gostava de procurar porque era muito inteligente, porque é isso, porque é aquilo. Sabe o que eu faço hoje, irmão? Para eu andar com um pastor, com alguma liderança assim, eu fico procurando onde é que está a unção desse homem. Eu fico procurando quanto de Deus ele carrega. Sabe por quê, irmão? Na hora que vem o problema, as soluções humanas não resolvem. Não existe um remédio, nem cicatricure tira a cicatriz daquela menina. Sabe por quê? Porque existe algo que a gente como igreja recebe de Deus, e esse algo é a eternidade. Paulo vai dizer que se nós estamos seguindo a Deus só por essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Eu quero ser alguém, eu quero ser um jovem que carrega uma visão. Eu quero ser um jovem, independente da minha idade, irmão, que carrega uma visão. Sabe por quê? Porque é possível que Deus esteja ministrando sobre você nos últimos anos, ou nos últimos meses, ou nas últimas semanas, o que Ele deseja fazer ainda com a sua família. Pode ser que o Espírito Santo esteja ministrando para você nos últimos tempos o que Ele deseja fazer com a sua vizinhança. Pastor, com toda a humildade, pode ser que o Espírito Santo esteja ministrando nos últimos tempos no seu coração o que Ele deseja fazer com essa igreja. E se eu e você queremos um conselho, aliás, um conselho não, se eu e você queremos uma palavra de Deus, deixa eu te falar um negócio, solta o que você está fazendo por empolgação e abraça o que o Espírito Santo está te chamando para fazer. Sabe por quê, irmão? A coisa mais fácil na vida de uma pessoa é se desviar do seu chamado. A coisa mais fácil que pode acontecer com um homem de Deus é se desviar do seu chamado. Davi se desviou do seu chamado. Abraão se desviou do seu chamado. Sansão já falei que não vale, né? Que ele é muito queimado. Mas Sansão desviou do chamado. Moisés desviou do chamado. Mas eu fico clamando a Deus hoje que Deus coloque uma sarça ardente do nosso lado. Que Deus coloque
a gente cego empurrando o moinho se precisar, para a gente lembrar, nossa, o que fazia diferença na minha vida era a unção de Deus. Sabe, irmãos, eu creio que essa noite Deus está agindo sobre as nossas vidas para que a gente possa largar um pouco de mão a nossa vista e a gente volte a recuperar em Deus a visão. Sabe, eu creio que essa é uma igreja que vive por visão. Por quê? Porque vocês estão em jornada de oração, irmão, não é possível. Mas posso dizer uma coisa sobre oração, e eu falo isso com toda tranquilidade, porque eu não conheço bem essa igreja. Então eu posso falar à vontade, sabendo que eu estou falando algo em Deus e não um recado pessoal. É capaz de nós irmos para a oração e passarmos às vezes horas falando e nós estamos completamente desviados do propósito de Deus. Sabe por quê? Porque até para orar nós precisamos orar em cima da visão que Deus já nos deu. Vou falar o que eu li de um pastor amigo meu que trabalha muito com intercessão. Ele falou assim: como funciona a intercessão? Você ora e Deus fala para você o que Ele está pensando. Deus fala para você qual é a vontade dEle. E aí então você passa a orar a vontade de Deus. E aí porque você está orando a vontade de Deus, Deus vai lá e realiza a vontade dEle. Em outras palavras, é tudo sobre a visão que Deus está nos dando, irmão. Sabe o que acontece? Às vezes nós nos colocamos em oração, e eu não digo nem que a gente se coloca contra a vontade de Deus, mas a gente gasta anos e anos clamando por coisas que Deus não projetou para a gente. Sabe por quê? Falta de visão. Até para a gente orar, irmão, a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Até para a gente clamar, até para a gente buscar. Irmão, eu já fui em muita reunião de oração. E na minha igreja antiga, então, todo dia tinha reunião de oração. Mas sabe o que acontecia? Eu não via nada acontecendo. E eu não estou dizendo que Deus não estava fazendo nada. Mas a ideia que eu ficava é que Deus não estava fazendo nada mesmo, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque lá no meu caso, as nossas reuniões de oração tinham se tornado reunião de ocupação. Não, a gente ora porque a igreja tem que orar. Vamos orar porque a igreja tem que orar, irmão. Irmão, eu acho que Deus abençoa até quando a gente ora porque tem que orar. Porque Deus, Ele é tão bom, irmão, Ele é tão misericordioso e oração é algo tão poderoso que Deus, Ele pega a gente de surpresa. Só que só é oração, irmão, quando o Espírito Santo tem liberdade. Só é oração quando a gente pode ser confrontado por Ele. Só é oração se Ele puder tomar algum irmão e poder dizer tudo que está errado. Só é oração se a gente orar segundo a palavra dEle. Porque já viu a oração dos discípulos de Jesus? Jesus, vamos orar agora para cair fogo do céu sobre Samaria. O que Jesus falou para eles? Vocês não sabem de que espíritos vocês são. Irmão, para orar tem que ser debaixo do Espírito da graça. Se não é debaixo do Espírito do coração de Deus, a oração está errada. Tem um jovem, mais um jovem que tem influenciado essa geração, chamado Douglas Gonçalves, e ele tem uma pregação no YouTube chamada Intercessão Demoníaca. Aí ele fala: o que é intercessão demoníaca, gente? Aí ele fala que a intercessão demoníaca são todas as palavras que a gente profere com a nossa boca, que na verdade estão gerando mais maldição do que bênção. Sabe, irmão, Deus está procurando uma juventude que tem visão. Deus está procurando uma igreja que tem visão. Deus está procurando uma igreja que tem os seus olhos fixos na eternidade. Deus está procurando uma igreja que permanece até o final. Sabe qual é o problema que acontece com a gente quando a gente tem visão? E eu quero encerrar dizendo isso. É porque muitos de nós temos visão, mas poucos de nós temos perseverança.
Eu me lembro da vida de José, quando ele teve a visão de Deus do que ele seria no futuro. E, irmão, eu quero te garantir uma coisa: quando Deus te der uma visão sobre a sua vida, tudo vai começar a dar errado. Não me leve a mal, irmãos, não estou profetizando maldição sobre a sua vida, não. Mas quando Deus te der uma visão, tudo vai começar a dar errado. Ah, por quê, pastor? Porque o diabo vai nos perseguir? Não. Porque Deus vai te perseguir, irmão. Como assim? Deus vai me perseguir? Deus vai te perseguir. Porque Deus não compartilha visão. Ele até compartilha visão com homens fracos. Mas Deus não concretiza visão com homens que desanimam no meio do caminho. Irmão, tem problema que vem sobre a sua vida que não é o diabo, não. Quem diz agora é Hebreus capítulo 12. Ele diz assim: se alegrem nas tribulações, porque as tribulações são a disciplina do Pai sobre você. Sabe, eu vi José sendo vendido, eu vi José apanhando, eu vi José se tornando escravo, eu vi ele dentro da cova, eu vi ele preso, eu vi José sendo enganado lá pela mulher de Potifar, tudo dando errado na vida dele. Irmão, mais ou menos quantos anos você acha que durou desde que ele recebeu a promessa até o dia que ele concretizou a promessa? Quantos anos foram, meus irmãos? 12? Eita, como? 27? De 13 a 27, é isso? É tempo, hein? Irmão, mas a gente recebe uma visão de Deus, no dia seguinte a gente desanimou já desanimou. A juventude hoje em dia, então, a mesma febre que dá para sonhar com uma coisa, é a febre que dá para desanimar. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não vai te levar até o final da visão se você não estiver disposto a continuar caminhando com Ele. Eu queria pedir aos irmãos que começassem a orar agora, começassem a falar com o Espírito Santo e perguntar onde é que a visão de Deus parou na sua vida. Onde é que a visão que Deus te deu quando era jovem, onde é que ela freou? Qual foi a artimanha que os seus irmãos, às vezes, irmãos, são os nossos irmãos da igreja que freiam a visão de Deus? Às vezes, quem freia a visão de Deus é um pecado. Às vezes, quem freia a visão de Deus é uma injustiça que a gente passou. Às vezes, quem freia uma visão de Deus é o nosso líder espiritual. Eu falo por mim, quantas vezes eu, sem perceber, freiei a visão de Deus na vida de uma ovelha minha. Mas eu tenho paz com isso, porque muitas vezes é o próprio Deus quem está colocando a sua mão, porque Ele quer saber se nós vamos conseguir continuar avançando. Porque mais importante do que a visão de Deus é o Deus da visão. Sabe, Deus quer saber se aquilo que Ele te prometeu lá atrás continua incendiando o seu coração para caminhar ao lado dEle. Deus quer saber se a promessa que Ele te fez lá atrás, você ainda acredita e você está disposto a vivê-la de todo o coração. Sabe, irmão, nós recebemos tantas profecias, tantas palavras, tantas falas de Deus, às vezes com muitas testificações, às vezes com muitas, mas nós às vezes não vivemos essas palavras, porque nós não conseguimos simplesmente permanecer crendo. Se eu contar aqui para você quantas frustrações eu já passei na minha igreja, eu amo meu pastor, eu amo a minha igreja, mas mesmo amando, irmão, deixa eu te capaz de dizer que eu já passei muitas frustrações. Se eu te contar quantas vezes Satanás, ele trouxe uma coisa boa para mim, e me mostrou, falou assim, olha que coisa boa. Mas viver sobre a visão de Deus, é não trocar as coisas boas para ficar com as melhores. Sabe, as melhores coisas de Deus para você, elas só vão ser colhidas no fruto da perseverança. As melhores coisas de Deus para você, elas só vão ser vividas se você souber
voltar a ouvir a voz de Deus. E de olhos fechados, ainda orando a Deus, eu quero te perguntar: qual é o propósito pelo qual Deus te chamou nessa terra? Quais foram as palavras que o Espírito Santo professou para você no dia da sua conversão? Quais foram as palavras que o Espírito Santo colocou na sua vida no dia do seu batismo com o Espírito Santo? Quais foram as palavras que o Espírito Santo colocou sobre você no dia em que você recebeu o seu chamado? E eu te pergunto, por que você deixou de lado? Por que você deixou de lado a visão de Deus para a sua vida? Por que você negociou viver o melhor para viver o momentaneamente bom? Ou de repente você está sendo fiel a Deus daquilo que Ele te chamou até hoje? E porque você está sendo fiel a Deus, você está cheio de feridas, está cheio de machucado, está cheio de frustrações. Eu quero dizer uma coisa para você: sempre fica um pouco mais escuro antes de amanhecer. Em outras palavras, a promessa de Deus, antes dela se concretizar, ela vem disfarçada de tribulação. Quando você resiste à tentação, quando você resiste à provação, quando você mantém a sua fidelidade a Deus, você vai colher os seus frutos. Porque aquele que leva a sua preciosa semente, que é o seu chamado, andando e chorando, certamente trará consigo, sorrindo, os seus molhos.